Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo de estudos. E realmente é um grupo de estudos onde estamos aqui reunidos com muita alegria, com muita harmonia, para mais um estudo do Livro dos Espíritos. E aqui não temos a pretensão de ensinar ninguém, não tem nenhum palestrante, mas sim temos uma vontade enorme de aprender e sim de instigar a todos vocês aí que estão nos acompanhando a que também estudem, que formem também um grupo de estudos. E assim, hoje, para nós começarmos, vamos fazer a nossa prece de gratidão, agradecendo a Deus, nosso Pai, a inteligência suprema, Criador de todas as coisas. Vamos agradecendo a Jesus, a Maria Santíssima, nossa Mãe Maria, que nos acolhe todos os dias, aos nossos anjos guardiães, nosso anjo da guarda e a toda a espiritualidade amiga, a esse grupo, a essa equipe que nos oportunizaram este momento de agora, de estarmos aqui reunidos e pedimos humildemente que Jesus esteja conosco para nos auxiliar no entendimento, nas reflexões acerca do tema de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje nós vamos começar o livro segundo que vai falar do mundo espírita, né, dos espíritos, vai ser um pouco maior até dos capítulos em relação ao livro primeiro, porque nesse livro segundo, nós vamos ter aí 10 capítulos, e são temas muito legais. E hoje nós vamos começar da 76, que vamos falar aí do item 1, da origem e natureza dos espíritos. E a Cleide vai nos conduzir aí com a leitura das questões e nós vamos fazendo aí as nossas reflexões, tá bom, Cleide? Tudo bem. Então pode começar, 76. Então vamos lá. A gente vai começar hoje, né, o livro segundo, né, Mundo Espírita, ou dos Espíritos, capítulo 1, dos Espíritos. 1. Origem e natureza dos Espíritos. Pergunta 76. Como podemos definir os Espíritos? Aí os Espíritos respondem: podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo, além do mundo material. Nota de Kardec, né? A palavra espírito é aqui empregada para designar os seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente universal. Aqui acho que é que ele fala, que ele discrimina, né, o espírito com e o espírito, E minúsculo e E maiúsculo, né, parece que ele diferencia, que antes, quando ele misturava tudo, né, que eram os seres animais, vegetais, minerais, era E minúsculo, né, parece, e agora Isso mesmo. é isso, né? Isso Parece. mesmo, né? Ah, E assim, a gente pode até voltar um pouquinho só na questão 23, que na questão 23, que a gente estava no livro primeiro,
Kardec pergunta para os espíritos, né? Que é espírito? E esse espírito aí é com letra minúscula, né, Cleide? E aí a espiritualidade responde: o princípio inteligente do universo. E agora, aqui na questão 76, o Kardec ele já pergunta como podemos definir os espíritos com E maiúsculo. Então, aqui, Kardec ele realmente vai se referir aqui a esses espíritos já como ser individualizado, já não vai ser mais o princípio inteligente que passa aí pelos reinos, né? Então, e é importante a gente lembrar que quando nós estudamos aí o livro primeiro, a gente teve o desdobramento aí na Gênese. E no livro segundo, todo esse desdobramento, a gente vai encontrar mais explicações também no livro dos médiuns. Então, quem tiver também, depois se quiser acompanhar, inclusive nessa 76, tem o primeiro capítulo aqui do livro dos médiuns, eu separei, porque já começa no livro dos médiuns, no capítulo 1, assim, há espíritos, já com a forma de interrogação, não vou ler tudo, só vou ler um pedacinho. Então, aqui diz que qualquer que seja a ideia que se faça dos espíritos, essa crença será necessariamente fundada na existência de um princípio inteligente fora da matéria e é incompatível com a negação absoluta deste princípio. Então, tomamos, pois, nosso ponto de partida na existência, sobrevivência e individualidade da alma. Porque aqui no livro dos médiuns, Kardec, ele traz toda essa explicação, porque naquela época em que foi escrito, então tinham as correntes, né, espiritualistas que eles acreditavam, que realmente acreditavam que o ser sobrevive à matéria, né, após a morte. Mas essas doutrinas, eles explicavam assim, falavam dos espíritos como se fosse um ser à parte da natureza, como se fossem coisas, fantasmas, e que não tem o seu processo da criação normal como toda criatura de Deus. E aqui na doutrina espírita, então nós vamos conhecer que os espíritos somos todos nós, né? E todos nós somos criaturas criados por Deus. Então, é isso que Kardec ele traz aqui também no livro dos médiuns, tá? Gerson? O único ponto que eu queria incluir aqui no nosso comentário é quando ele fala aqui do povoam o universo fora do mundo material. Então, acho que aqui eles já começam a nos dar dicas, né, de que os espíritos povoam o universo. Nós aqui encarnados estamos acostumados, né, vivemos nosso mundo material, né, mundo material. Mas os espíritos não necessariamente povoam aqui, povoam todo o universo, né? Então, é mais esse ponto aqui que eu queria complementar também. Ah, legal, Gerson. Interessante, realmente, foi legal essa observação. É mais uma prova do multiverso, né? Isso mesmo. Posso ir para a próxima? Pode seguir, ninguém mais abriu o microfone. Pergunta 77. Os espíritos são seres distintos da divindade? Ou não seriam mais do que emanações ou porções da divindade? Por essa razão, são chamados filhos de Deus? Meu Deus!
São a resposta dos espíritos. Meu Deus, são sua obra, precisamente como acontece com um homem que faz uma máquina. Esta é obra do homem, e não ele mesmo. Sabes que o homem, quando faz uma coisa bela e útil, chama a sua filha, sua criação. Pois bem, dá-se o mesmo com Deus. Nós somos seus filhos, porque somos sua obra. Nossa, que engraçado, né? Aqui acho que eles perderam um pouco a paciência, né? Falaram assim, que lambança é essa? Mas que confusão é essa, Kardec? O que você está fazendo aí? Pelo amor de Deus. É porque Kardec ele era científico, né? E pesquisador, então ele ficava esmiuçando, né? E pelo que foi bem assim, foi bem a resposta deles, eu achei bem didático, né? Que nós somos a obra-prima de Deus, né? Ele deu aqui, assim, o exemplo de uma pessoa que faz uma máquina, né? Aí, na hora que eu estava lendo, por exemplo, uma pessoa que faz um bolo, né? Por exemplo, uma mãe que faz um bolo e fica delicioso, né? Falar, ficou bom, é minha obra-prima, né? Meu bolo ficou bom, né? Eu que fiz, né? Mas com orgulho, né? Então, ficou perfeito, né? Mas nós não, por exemplo, que nem no caso, a moça que fez, a mãe que fez o bolo não é a mãe. A mãe fez o bolo perfeito, é a mesma coisa aqui, né? Deus fez a gente, mas nós não somos Deus. Isso. Nós fomos feitos por Deus. Um dia a gente pode, depois de muito tempo, chegar perto, né? Mas a gente ainda é criação dele, a gente tem todo um caminho a seguir ainda, né? Uma evolução, porque como a gente já viu em algum lugar, não sei, a gente ainda vai ver aqui, mas Deus criou a gente simples e ignorantes, né? E aí a gente vai galgando o nosso caminhar para ficarmos inteligentes, né, e perfeitos como ele, né, como Jesus. E bem legal esse exemplo que você deu do bolo aí, Cleide, porque realmente a mãe fez o bolo, mas o bolo não é a mãe, né? É obra da mãe que fez o bolo. E vamos lembrar que a gente estudou sobre o panteísmo, que foi lá no livro 1, olha como é interessante, como é bacana a gente fazer esse estudo sequencial, né, e bem detalhado. Então, que parece que foi na questão, acho que 14, 15, alguma coisa assim, e que a gente tinha dado até um exemplo, né, do quadro, quando o pintor pinta o quadro, ele é o autor, né, ele fez a obra, fez o quadro, mas ele não é o quadro, o pintor não é o quadro. Então, o panteísmo, ele tem essa ideia de que tudo, Deus está em tudo. Então, a gente não pode imaginar que Deus é uma massinha que a gente vai lá e cada um pega um pedacinho dessa massinha e é um pedacinho, né? Somos criados por Deus. Então, essa doutrina do panteísmo é aquela que diz que Deus está em tudo e ele se divide em todas as coisas. E que após a gente desencarnar, nós retornaremos para Deus e perderemos a nossa individualidade. Não é bem assim que a doutrina nos ensina, porque ensina que Deus está em tudo, sim, mas como Pai das suas criaturas, mas ele não se divide e a gente não perde a nossa individualidade, né? Agora, retomando aqui para o lado do espírito, então, a gente continua com essa individualidade, como seres, como espíritos, após o desencarne. Então, os espíritos respondem que os espíritos são obras de Deus, como você disse aí, né, Cleide? Nós somos seus filhos, porque somos sua obra.
Quer completar, Gerson? Eu só queria completar aqui, fazer um paralelo com um dos aprendizados que a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então, talvez isso possa causar um pouco de confusão aí. Mas, para mim, é claro esse exemplo que ele dá aí, que é uma obra, como se o homem cria a máquina, né? Então, a máquina é resultado da criação do homem, não que a máquina seja um pedaço do homem. E aí, como é que eu entendo aqui? Eu entendo que se Deus viesse aqui na Terra, assim, encarnasse aqui na Terra, ele viria com as mesmas características que a gente. Só que nós, como a Cleide falou, né, somos espíritos, estamos mais próximos do simples e do ignorante do que dos elevados, né? Ele viria com numa outra condição, mas assim, eu acho que em termos físicos, né, essa associação do físico e a inteligência, ele viria igual a gente. E quando você fala, né, do Evangelho, que somos a imagem e semelhança de Deus, são em relação aos atributos dessa parte da inteligência, né? Que nós viemos, criaturas dele, não um pedaço de massa, né? Se a gente pode imaginar que Deus tem alguma massa, algum material, né? Mas a gente já viu que a primeira pergunta, inteligência suprema, criador de todas as coisas. Pode seguir, Cleide, ninguém abriu o microfone. Pergunta 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem de toda a eternidade como Deus? Resposta. Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Mas, pelo contrário, são sua criação, submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isso é incontestável, mas quando e como ele criou, não o sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio. Podes dizer que não tivemos princípio, se com isso entendes que Deus, sendo eterno, deve ter criado sem cessar, mas quando e como cada um de nós foi feito, eu te repito, ninguém o sabe, isso é mistério. Isso aí a gente sabe que Deus cria incessantemente, né? E quando começou, isso aí, né, fica difícil saber, né, porque como a gente sabe que a gente tem muitas existências, como saber, né? Fica muito difícil. O próprio Espírito admite, né? Eles mesmos admitem, né? Não tem como, nem quando e nem como. Verdade, pode completar. Porque se a gente for pensar, quantos espíritos já estão na esfera crística, né? Crítica. Então, o que eles passaram? Quantas eras eles já passaram, se desenvolveram? Porque como a gente falou na questão anterior, o espírito é criado, né? Simples e ignorante. E vai evoluindo a cada passagem. Então, querer saber quando começou a criação na minha opinião, querer entender aonde está o infinito, né? Pois é. Não sabemos quando fomos criados, mas todos chegaremos aí à perfeição. E eu trouxe aqui só um pequeno texto aqui da Gênese espiritual do capítulo 11, só para a gente completar essa questão, que diz assim, é só um resuminho. O que Deus
lhe faz dizer pelos seus mensageiros é o que, aliás, o homem poderia deduzir ele mesmo do princípio da soberana justiça, que é um dos atributos essenciais da divindade. É que todos têm o mesmo ponto de partida, que todos são criados simples e ignorantes, com uma igual aptidão para progredir pela sua atividade individual, que todos atingirão o grau de perfeição compatível com a criatura pelos seus esforços pessoais, que todos, sendo filhos de um mesmo Pai, são objeto de uma igual solicitude, que há nenhum mais favorecido ou melhor dotado que os outros, e dispensado do trabalho que seria imposto aos outros para alcançar o objetivo. Então, aqui é mais uma prova de que Deus é soberanamente justo e ajuda a todos, né? Sem distinção nenhuma, né? Como a gente vê até no próprio Evangelho, e que aqui nos aponta a Gênese, e que aproveitemos as oportunidades para a gente alcançar o objetivo e seguir sempre em frente, para que a gente não fique estagnado. E é isso que os espíritos, né, eles têm condições de nos explicar, nos dando todas as explicações que a gente precisa vencer. E se Deus nos criou assim, é porque um propósito tem para nossa própria subida, para nossa própria elevação, né? Porque quando a gente estuda o Evangelho, a gente sempre relembra. Estamos aqui para nos melhorarmos, né? Mas não para melhorar o outro. A gente primeiro veio para se melhorar, né? Como é bonito, né? Fazer... Tá tudo interligado, né, gente? Delícia. E eu até penso aqui, né? Sei lá, de repente, numa escala evolutiva nossa, se isso for importante saber, talvez, se a gente, né, se for importante, talvez um dia a gente saiba, né? Quando Sim, foi sim. que começou, mas, né? Hoje a gente nem saberia entender, né? Se tivesse essa informação, né? Talvez não usaria. Quem Isso sabe mais mesmo, pra Cleide. frente, né? Você tocou num ponto que a espiritualidade aqui sempre está nos chamando a atenção, né? Quer dizer, eles respondiam para Kardec, mas a gente se coloca ali, né? Como pequeninos ali do lado do Kardec, né? Ouvindo as respostas. Eles sempre nos apontam, e nesse início aqui eu percebi bastante que eles vão falar que nós ainda não temos conhecimento, e que essa informação, tipo assim, por hora basta, né? Então, realmente, eles têm tudo, e eu considero isso uma amorosidade, amorosidade com a gente, porque muitas coisas, se a gente soubesse, o que a gente iria fazer com informações que agora não seriam necessárias para nós? Não iria contribuir, né, com a nossa evolução. Às vezes, faria um efeito contrário, e não para nossa elevação, para o nosso conhecimento individual. Aí se tornaria por curiosidade, e a curiosidade ensina o quê? Não ensina nada, né? Agora, o conhecimento, ele vai trazer aí para nós um grande aprendizado. Então, eles são de uma amorosidade, ó, embora às vezes a forma deles falarem, e eu admiro tanto Kardec, porque ele foi assim, de uma sabedoria de colocar até as respostas assim da espiritualidade, como a gente viu lá na 77, né, que eles falam, meu Deus, né? Então, porque ele foi de uma simplicidade para ver realmente como a espiritualidade, eles nos tratam, mas isso é com amorosidade, né? Para tentar aí nos esclarecer o que é importante para nós agora, né? Nós vimos lá no início do livro 1, quando fala tudo tem o teu tempo certo. Ele até comenta, o nosso grupo mesmo comentou, né? Imagina
na época de Moisés, ele tendo essas informações. De que existe um plano espiritual, que existem outras dimensões. Se por causa de 10 mandamentos ele sofreu, imagina se tivesse falado, decodificado, né, todo o livro dos Espíritos, né? Nossa! Então, assim, até nisso eles são inteligentes, né? Tudo tem a tua hora, o teu momento. Então, A sabedoria, né? Como eles são saber, sábios, né? tudo Vocês tem mencionaram, vocês mencionaram o livro dos Espíritos, né? Que a gente está estudando, né? O livro, não, o Evangelho, né? A gente está estudando o esquecimento do passado, né? Mais uma vez, a gente vê o cuidado que eles têm com a gente, né? Em tudo que a gente estuda, a gente vê o cuidado, o respeito que eles têm por nós, né? Pela nossa pequenez, saber que a gente só pode ir até um certo ponto, né? Entende a gente. Então, é muito lindo, né? Esse respeito que eles têm por nós, né? Esse cuidado, entender um passinho de cada vez, né? E como eles colocaram aqui na 78, na criação de Deus, somos submetidos à sua vontade. Então, é importante a gente frisar que Deus, ele é eterno. Porque o que é eterno? Não tem começo nem tem fim. Agora, nós tivemos um começo, porque Deus nos criou. Se a gente falasse, somos eternos, a gente está se igualando ali a Deus, que somos Deus, né? Que a gente teve um início, fomos criados, então nós somos imortais. E até mesmo como Kardec iniciou aí na 76, né, que somos extracorpóreos, né? Porque todos somos espíritos. Cleide, eu acho que... Assim, só para, né, que nem, né, nós, como a gente comentou, né, que a gente foi criado simples e ignorantes, mas que estamos sempre em evolução, né? Acho que foi o G que comentou isso, né? Só para confirmar que a gente está sempre em evolução, né? Isso mesmo. Deveria, né? Se não evoluir, continua aqui. Vai continuando. No provas e expiações. Passa de ano. Exatamente. Vai jubilando aí. Cleide, acho que dá tempo da 7:09. Acho que dá. Temos 8, quase 9 minutos. Pergunta 79. Uma vez que há dois elementos gerais do universo, o inteligente e o material, poderíamos dizer que os espíritos são formados de elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do material? A resposta é evidente. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. E a maneira dessa formação é que desconhecemos. Aqui, na 79, a gente vai até lembrar da Trindade universal. Deus, o princípio inteligente, né, que é o princípio espiritual, e matéria, princípio material. Então, tudo que é matéria vem do princípio material. Tudo que tem a inteligência, a individualidade, vem desse princípio inteligente, que é o princípio espiritual. Então, por isso que os espíritos aqui, eles respondem, né? Que sim, é evidente, porque o princípio inteligente é que dá origem ao espírito, né? Que foi tão trabalhado no livro primeiro,
né, desse princípio inteligente. Então, o princípio inteligente dá origem ao espírito, e tudo que é matéria dá origem, vem do princípio material. E a gente já viu que o princípio material, ele vem, né, de todos os tipos de matérias aí que conhecemos, que é originária do fluido cósmico, né? Então, por exemplo, nosso corpo, lembrando lá, é matéria, é originada do fluido cósmico. Então, a gente tem o princípio material. Então, tudo que é matéria que existe no planeta é próprio do planeta que se originou de um fluido cósmico aqui, né? Que é a matéria primitiva. Então, que foi bom que a gente lembrou da Trindade. Pelo que eu vi, é isso mesmo, né? Cada um vive numa dimensão diferente, mas todos carregam a mesma fonte divina, né? Que é do nosso Criador, né? Todos iguais, né? O que me chamou a atenção aqui é o fato que ele começa a pontuar a individualização, né? Então, era sempre elemento inteligente, elemento material, né? Aqui ele começa a reforçar, ele começa a ligar o elemento, o princípio inteligente com a individualização, né? Então, aqui eu começo a falar, eu sou fulano de tal, né? Então, é o princípio inteligente, mas tudo individualizado, cada um é um. Quando começa a reencarnar, né, como homem. Quando começa a reencarnar como homem, como ser humano, aí ele vai se tornando aí o espírito individualizado, que é com o E maiúsculo. Que é o princípio inteligente, né? Que o material fica na Terra, né? Quando a gente desencarna, fica na Terra. Que a gente viu. Olha só que beleza! Então, finalizamos aí a 79, deu tempo. Então, vamos assim, agradecendo a todos que estão aqui presentes, né? Eu, Gerson, a Cleide, a Sofia, a Sueli, agradecendo por estarmos aqui reunidos no dia de hoje para estudarmos essa obra maravilhosa e agradecendo também quem nos acompanha pelo YouTube, pelo canal do CEF, e compartilhem com mais corações, vamos levar essa obra, né, a mais conhecimento de pessoas, e assim agradecermos ao nosso Mestre Jesus, que tenhamos mais uma semana linda, abençoada na sua seara, através das nossas condutas, nossas ações, possamos colocar em prática os nossos ensinamentos, as nossas aprendizagens aqui. E agradecidos que somos a toda a espiritualidade amiga, rendemos graças a Deus.